noite, estamos no ar com o meu, o seu, o nosso pod. Galera, antes da gente começar o programa, por favor, vamos se inscrever aqui, tá? Por favor, deixar seu like, seu comentário e já divulgar aí com um coleguinha pra dar uma moral aqui pra amiga, beleza? Gente, antes de começar a gente falar do nosso convidado, que hoje o convidado veio de longe, viu? Não é convidado daqui não, veio lá de Carapicuíba pra vir aqui falar com a gente. Vamos falar com os nossos colaboradores. Estou falando delas, as meninas do estúdio Paula Borges. Lá vocês encontram progressiva, hidratação, botox capilar, cortes, coloração, spa detox, escova, manicure e pedicure, alongamentos de unha, depilação, sobrancelha, extensão de cílios e muito mais. Corre aqui no QR Code que está passando para vocês para agendar o seu horário. Nós estamos também com os nossos amigos do Senhor Cortez, um restaurante Tex-Mex. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por comida mexicana e toda semana para mim tem que ter um dia de burrito. Normalmente eu peço de quinta, mas agora com o pod vai ser na quarta-feira para poder assistir comendo, né, gente? Então, acesse aqui o QR Code que vai ter o menu completo deles. Eles têm taco, queijadilhas, tem burrito, tem vários molhos maravilhosos. O guacamole dele, gente, é sensacional. E tem um burrito de vegetariano. Nossa, é uma delícia, gente. Então, corre aqui no QR Code e peça já o seu. A galera do GT Treinamentos para Habilitados também está conosco. Se você, como eu, tirou a habilitação, mas tem medo de dirigir, chama agora aqui no QR Code e agende sua aula. Eles vão até a sua casa, andam com o seu carro ou com o próprio carro da escola para te ensinar a perder o seu medo. Então vamos lá, galera. Hoje o nosso convidado foi DJ, morador de Carapicuíba, secretário e vereador. É ele, Davison. Obrigado, muito obrigado. Querido, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui compartilhar a sua história com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigado por você ter me convidado, ter insistido, né? Eu vi que você fica bem em cima, viu? Eu fico, né, Marcação. gente? Mas eu fiquei bastante feliz, é um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há um tempo, né? Você já nos ajudou muito lá em Carapicuíba. E eu estou bastante feliz de estar aqui hoje, podendo participar do seu podcast. É que assim, a gente vê assim, o pessoal que trabalha bastante faz a diferença na comunidade, né? Então a gente quer trazer para outras pessoas ouvirem também o que acontece lá, conhecer um pouco da história, porque às vezes Carapicuíba é grande pra caramba. E às vezes fala assim, mas quem que é esse Davison? De onde que surgiu? Como que do nada aí é vereador? Não é do nada, né? Tem uma Tem história. uma história. Então conta pra gente a sua história, Davison. Vamos começar. Me contar a curiosidade, que eu não sabia que tu foi DJ. Como assim, Davison? Na verdade, eu cheguei ali na Coab com 5 anos de idade, né? Vim de Santa Amaro para lá. E aí, com o decorrer do tempo, a gente começa a conhecer os amigos, né? Sim, E a gente decidiu que ia ter uma danceteria. E aí montamos uma equipe de som na época. que legal. E com essa equipe de som, eu fazia também campanha do agasalho. E aí a gente foi desenvolvendo essa atividade, tive Que eram danceteria, os bailinhos ali, né? Nossa, minha isso. mãe ia muito. Fiz bastante sucesso nos bailinhos Minha ali. mãe ia muito. Eu sou mais novinha, gente então tinha- não é só muito dessa época, né? A gente tinha a equipe chamava House Company Som, olha isso. O centro Chique. comunitário, na Coab 5. Chique. Foi muito bom, uma época boa. A galera se divertia, né, Bastante. Davison? Nossa. Com isso daí foi o início também da minha Foi entrada que na... ano, assim, mais ou menos, isso? Você lembra? Eu acho que era 97, 96, por aí. Eu tinha 9 anos. E eu já tava lá, tava Já tocando. tava ralando. E aí eu entrei, nós montamos essa equipe de som, comecei a fazer as campanhas do agasalho, né? Sem nenhuma pretensão política, mas acaba sendo natural a nossa liderança, né? Eu liderava o grupo. Acaba chamando atenção, né? Isso, é. Aí eu fiz, na época, a minha campanha do agasalho foi com o Milton Chagas, Nossa. que na verdade, depois do pai do Marcos, Sim. quem assumiu foi o Milton Chagas. E assim eu comecei depois a me envolver na política, mas ainda assim trabalhando em São Paulo, né? Você trabalhava CLTzinho lá. Eu trabalhava com um desembargador. Aliás, trabalhei na Secretaria de Cultura. Ai, que legal! Trabalhei na Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Uhum. E depois eu fui trabalhar com um presidente de tribunal, um desembargador Francis Davis. Você saiu de lá para vir ser secretário de Carapicuíba. Aí o Marcos ficou me convidando. Foi a hora que eu vim para ser secretário de esporte. Caramba! Não tinha essa pretensão, hein? Como Estranho, né? assim? Tipo,
esporte, assim, do nada, na sua vida? Eu lembro que eu perguntei pro Marcos por que ele tinha me convidado para ser secretário de esporte, porque eu não sou do esporte, né? Sim. E aí eu até brinquei com ele, falei, você viu eu correndo na esteira? E aí achou que eu era do esporte. Mas a gente tinha uns amigos, eu já estava envolvido um pouquinho mesmo com esporte. E eu assumi essa Mas missão. você estava envolvido com a política de Carapicuíba já, nessa Já época? estava, nessa época eu já estava Ah, envolvido. legal, legal. Nessa época eu já estava bem envolvido. Tem uma UBS que tem o nome da sua mãe, né? Isso. Conta um pouco pra gente. Ali para mim foi exatamente por isso que eu aceitei o convite do Marcos. Ele fez uma homenagem para minha mãe, né, que tinha um trabalho lá social na Coab 5. E aí eu não pude recusar esse convite de ser secretário, que eu também já achava que era o momento de eu me entregar um pouco mais para a cidade. Aí eu saí de uma estabilidade para vir para a política, Pra né? arriscar, né? Mas o que mais me motivou mesmo na política foi a morte da minha irmã, né? Foi a Minha morte da irmã, sua irmã. minha irmã ela se suicidou, Você não tinha quantos teve, anos, Nelson? eu tinha 24. 24 anos. E aí eu não tinha como, Foi ali na Coab, foi na né? Coab, é. Aí eu achei que eu tinha que me dedicar a ajudar as pessoas. Eu falo para as pessoas que se você quer ser candidato a vereador, você tem que ter uma motivação, né? Sim, Se você não tem essa motivação, não vale a pena. não vale, realmente. E aí E é muito eu tive essa forte, né? motivação, é. E aí hoje, graças a Deus, quando eu virei secretário de esporte com o convite do Marcos, eu consegui fazer bastante coisa. Sim, Logicamente muita com coisa, é, realmente. Você chegou ali no mandato do Marcos, ali já estava andando, né? Você chegou na virada, né? eu sempre participei do governo, mas os primeiros 4 anos eu sempre ficava nos bastidores. Ah, por isso que a gente não via Isso, muito ali a eu movimentação. atuava de outro jeito. Quando eu conheci, eu falei, o Davison. Mas quem é Davison? Gente, me conta pra eu saber quem que é É, Davison. Ah, ele foi candidato. Era isso que as pessoas isso. falavam e tal. Foi candidato aqui em Carapicuíba e tal. A galera não falava muito sobre, não tinha muito conhecimento de quem era e tal. Mas Mas foi você já estava exatamente, trabalhando ali por trás, nos bastidores. Ah, sempre. legal, Eu bacana. disputei 5 eleições. 5 Eu eleições. levei Como que 20 foi? anos para ser vereador. A primeira foi em quando? 90, 99? Não, não, 99. Acho que 98, 99, não sei. Deu 5 anos, eu não sou bom de conta. Ali nos anos 90, final dos É, anos 90. isso. Era totalmente diferente do que é hoje, né? Era Eu riscar peguei. parede com Isso, número, um negócio bem isso. A gente diferente. fazia o. Gente, o showmício era dessa Verdade, era época, muito né? bom. Era muito Gente, eu bom. adorava. Aí, né? Porque eu só ia E aí foi assistir, só. dificultando, né? A justiça eleitoral foi Foi, mudando todo esse foi. processo. E hoje chegou num estágio que está pelo menos para tornar igual, né, a disputa. Você acha muito mais complicado hoje? Ou Não, você acha mais. eu acho que tem desvantagem ainda, né? Para os candidatos, as pessoas que não são ainda vereador, eles não têm a vantagem que tem um vereador, né? Uhum, Eu acho um pouco injusto ainda o processo, sim. porque eu tenho assessoria, eu tenho toda uma estrutura. Do que a É, galera que tá chegando, que tá tentando aí, isso, é. né? Então eu acho que precisa melhorar nisso daí, para tornar igual mesmo, para todo mundo poder disputar. A Justiça Sim. Eleitoral tem feito esse processo, tem andado bem, mas ainda precisa melhorar. Dá uma melhoradinha, né? Eu ouvi falar que agora vai ter campanha, tipo, quem não pode se reeleger, alguma coisa assim. Alguém falou assim numa rede social, não sei se é verdade, Não, pro que tá vindo legislativo um não, né? projeto de lei aí que não vai poder mais se reeleger. Cargo de prefeito, governador, essas coisas. Eu vi também, eu fiquei sabendo dessa matéria, mas eu acho que o legislativo não. O legislativo continua podendo ter reeleição, né? Ué, Não, eles estão falando de 5 anos agora, né? 5 anos, 5, 6 anos. O que eu achei que vai ser interessante, vai ser confuso, vai ser as eleições que vão unificar, né? Sim. Tanto, Seria interessante, porque eu acho muito ruim. A galera meio que vai, sai pra um, e vai, sai pra outro. Mas não, se mas faz parte da unificar, democracia, né? vai ser interessante. Até a galera se É acostumar que tem um aí. custo muito alto para o nosso país, né? Você ter duas eleições, que nem nós já vamos entrar para uma Vamos outra entrar numa outra. eleição, sendo que a gente pode unificar mesmo. O que eu acho que vai ser dificuldade é as pessoas escolher vereador, É muita prefeito, gente, deputado, né? é Eu acho muita que na gente. de presidente, que vem presidente, governador, senador, já é muito Já é número ali pra difícil. você escolher. Imagine juntando prefeito e vereador, né? É Vai ser verdade. complicado. E eu quero ver também pra
ter esse monte de número assim disponível para todo mundo. Ah, mas Porque assim, tem a colinha, a né? quantidade de É que as pessoas não têm um Então, compromisso. mas a quantidade de número para vereador, para deputado estadual é a mesma. Então tem até números iguais. Ah, Ixi, mas vai dar uma não, confusão mas da boa isso daí, hein? não, a gente tem, o nosso país tem expertise para poder É, vai dar uma organizar. confusãozinha boa. O problema são as pessoas levar a sério, né, o É, processo. E vai ser aí, se difícil. você não escolhe, você é escolhido, né? É. E me fala um pouco da sua experiência ali como secretário. Você chegou ali na Secretaria de Esporte, a Secretaria de Esporte ela já estava andando, porque teve um montinho antes Isso. de você, né? Ela já estava andando, você pegou ali já um trabalho de alguém que estava caminhando. Como que foi? Porque É, uma coisa é você falar assim, não, tô levando a minha caneca, vai ser do meu jeito. Não, já tinha uma caneca lá e você teve que aprender ali. na verdade, o Montini, ele organizou o esporte. Principalmente a parte de futebol, que é o que era mais forte lá na cidade. Então, com a organização dele, regulamento, essas coisas, eu só dei seguimento. Eu Uhum. segui o que ele iniciou. Dentro disso, eu só acabei incentivando as outras modalidades. Daí entrou o vôlei, entrou o basquete, handball, então karatê, capoeira, todas as atividades eu potencializei, né? E aí eu consegui Sim. ter bons resultados. Fiz parceria com o Centro Paralímpico, então teve bastante Conta um pouco coisa. dessa parceria, que acho que nem Ah, eu todo acho mundo que conhece, né? essa parceria foi uma das coisas que mais eu fiquei feliz, né? Porque você fechar a parceria, que na verdade eu não sabia, eu descobri que teve uma convenção do secretário de esporte em Barueri, e aí um palestrante falou do Centro Paralímpico. Isso daí, assim que ele acabou de dar a palestra dele, ele falou que era de graça, que levava as crianças. Aí eu fui lá e Foi, aproveitei. Eu opa, saí, precisa trazer isso pra você leva para Carapicuíba. Carapicuíba e consegui. E hoje, graças a Deus, eu não sei como que tá o fluxo lá, Ainda funciona mas funciona. Mas certinho. nós tivemos dificuldade também para poder conseguir pegar as crianças, né? Sério? Mas por que assim? Que Ah, porque eles apresentou têm um CID, né? dificuldade? Eu acho que tem uma referência. Ah, E tinha aí que você ter um identificar CID as específico. crianças. Tivemos que fazer parceria com a Secretaria de Educação. E aí hoje, Entendi. assim, não é a quantidade que eu gostaria que estivesse lá. Mas já é um caminho para a cidade que a gente não tinha nenhum projeto, né? Isso foi na época da pandemia. Carapicuíba foi a única cidade Nossa, que na época, depois que liberou a pandemia, fez todos os campeonatos. foi. Teve Isso, mesmo. Campeonato pra caramba. a gente foi bem organizado. É que o Marcos, ele é muito organizado, né? Sim. Então isso Ele é facilitou um muito. ótimo gestor, Ele gente. é bom Nossa, demais. ele é Eu excepcional. tenho orgulho de trabalhar com ele e estar do Sim, lado dele. sim. Ele é muito Ele bom. é exigente, ele quer Sim, resultados, mas ele exatamente. é um ótimo gestor, Mas eu acho que tem que ser assim, né? né? Com Eu acho que certeza. a nova política é resultado. Não precisa ficar fazendo discurso, é trabalho. Entregou, o povo E é reconhece. isso que ele quer, E trabalho. aconteceu comigo. A gente inventou a hidroginástica, mais de 2 Sim, mil idosos, o SEAC, né, que tem SEAC. as piscinas e tal, foi uma E parceria da Secretaria de Esporte, é que Educação, não, o como SEAC que o pertence à SEAC? educação. Isso. Educação. Que também lá tem esporte, cultura. Tem, é tudo junto Só que ali, isso, né? só que daí não tinha hidroginástica e a piscina ficava fechada à noite. Aí o Não que que eu fiz? acredito. A gente, junto com meus colaboradores, a gente inventou a hidroginástica Muito bom. e é um sucesso hoje. Que legal, que legal. Vamos já para, eu acho que 3 ou 4 SEACs já. Sim, Logo, já. logo vamos inaugurar o Argeu, que é no meu reduto, né? Sim, é o que eu quero ir na inauguração. Os Você meninos estão me vai, tá chamando, eu vou com convidada. certeza. Tem que Você ir, tá sim. convidada. E os campos também, vocês deram uma guinada, porque assim, eu cheguei em Carapicuíba para trabalhar. Minha família, ela é toda de Carapicuíba. Uhum. Meus bisavós fez morada lá. Então a gente morou muito tempo em Carapicuíba. O meu avô foi o único que veio morar em Itapevi. Meu avô e mais um irmão dele Uhum. começaram a morar aqui. Então a minha infância era o quê? Itapevi, Carapicuíba, Itapevi, Carapicuíba. Não tem aquele terreno que hoje eu acho que é o SEAC Coab, o Ah, o BMX, BMX, era um onde que eram terreno os lá. prédios? Foi feita a implosão dos prédios. Isso, a gente brincava horrores ali, que dava caminho pro Extra na época, era um forféu aquilo. Acabamos de inaugurar uma escola lá também. É, então. Aí eu brincava muito ali. Então, eu conheci Carapicuíba e os campos de Não era nem campo, Não né? era. Não era campo, não dá pra chamar de Não campo, dava. né? Então, vocês transformaram os campos de Carapicuíba. A gente tem campo em tudo quanto é canto de Carapicuíba agora. Essa é a vantagem de você ter um gestor que é um articulador, né? O Marcos, tem muita articulação, tanto no federal quanto no estadual. A nossa cidade, na média, tinha uns 23 deputados, que eu acho que deve estar dentro disso daí. E o Marcos conseguiu, junto com eles,
fazer Carapicuíba a cidade que é hoje, né? Uma outra cidade que eu tenho muito orgulho. Sim. Por isso que eu defendo o governo e estou sempre do lado dele, porque eu vejo o resultado, né? E isso é muito importante, você vê resultado. E ele é um cara Que traz, né? que traz. E o amor pela cidade, você tem que ter, né? Se você não tem amor pela cidade ou pelo que você está fazendo, É isso, não né? vai. Eu imagino que, assim, quando vocês são chamados para ser secretários, você não tem que ser um jogador, não tem que Não. ser um atleta, você tem que ser um bom gestor. Você sabe Porque ser que secretário é isso, né? você sabe que quando eu fui convidado, aí eles falavam lá, os times, né, que o Marcos estava colocando um jurista para cuidar do esporte. E aí tem um amigo meu que estava me assessorando na época, que falou assim: "Olha, você vai ter reunião com os times, então você precisa fazer uma fala com eles". Eu, tá bom. E aí eu lembro que eu fiz essa fala, eu falei para eles assim que a minha função, que eu não era do esporte mesmo, que a minha função lá era fazer gestão e que quem tinha que fazer o gol era eles. Eu tinha que entregar o campo em ordem, todos os materiais e tudo muito organizado, e quem tinha que brilhar era eles, e eles que se organizassem para ganhar o campeonato e fazer gol. Aí eles entenderam e foi. Foi- Não tinha outro jeito, mas foi bom, foi bom. Eles acabaram aceitando. Mas é aquela questão de gestão e organização. Você tem Sim. isso, se você for organizado, eu, graças a Deus, eu tive uma equipe muito boa. Tive lá a Karine, que hoje é minha assessora, a Agnes. Então eu tive bastante gente que me ajudou muito. A Teve equipe do bastante esporte era uma paciência. equipe muito boa, né? Ainda é, viu? Eu, Eles estão lá. eu sempre tive muito contato com eles, essas questões de campo, que a gente levava Uhum. iluminação, essas coisas, acabava trabalhando todo mundo Não, junto. você me Uma ajudou muito galera lá muito também. boa. Eu tenho até que te agradecer. A gente discutia, tá, gente? A gente teve ali uns mas era trabalho, Você sabe que era loucura. eu atormentei todas as secretarias, né? É. Não tinha outro Sei. jeito. Não tinha recurso, eu tinha que fazer alguma coisa. E o único jeito era pedir. É Eu acho que eu isso, fui o né, secretário mais mas pedinte, pidão, mas consegui. mas Você conseguiu viu? muita coisa, né, Muita São coisa. muita coisa, muito campo, muitos campeonatos, várias. Hoje a gente tem muita atividade dentro de Carapicuíba, né? Muita Sim. atividade física, assim, tipo de futebol, de vôlei, de luta, essas coisas, tem muita coisa lá, Tem né? bastante, graças a Deus. Precisa fazer mais, viu? Precisa, Eu, sempre eu, eu- eu precisa, né? estava Um num pouco ritmo, mais, né? agora eu tive que desacelerar, né? Fui para Sente outro. falta. Porque eu acho que é muito diferente. Você tá no executivo e no legislativo. É bastante. O executivo, a própria palavra diz, né? Porque você executa, você vê o resultado. O legislativo é muita discussão, né? Muito debate. Eu estou gostando, mas eu entendo que o que mais me preenche mesmo é o executivo. Você É. vê aquele resultado, você viu a coisa Você acontecer, consegue fazer, né? você consegue fazer. O legislativo não, você tem que ficar cobrando alguém pra fazer, né? Mas aí, assim, eu precisava passar por lá. Você precisa entender como funciona Sim, todo o sistema, né? sim. Então, é importante que eu esteja lá. Você acha Estou que aprendendo muito. a população sente essa diferença em você? Porque assim, antigamente você tinha que entregar um serviço. Uhum. Agora você tem que entregar tudo. É saúde, é educação, eles vão procurar o vereador, né? Vão procurar. Na verdade, são os projetos e a fiscalização, né? Sim. A gente acaba fazendo isso e no fiscalizar tudinho. Mas você não tem aquela coisa certa, né? Que nem eu estava no esporte, cuidando do esporte. Não, é o que você acabou de falar. Tô cuidando de tudo. É de tudo, E tem a que saber gente de tudo. tem que saber de tudo. E ainda eu assumi a liderança do governo. E aí, por um Eita! vereador novo, né? A gente tá tomando algumas porradas, mas a gente vai aprender com os tombos mesmo. Toma mesmo? Nossa, eu lembro que Bastante. quando a gente era vereador aqui, o meu vereador, ele era líder de governo na Câmara, era uma confusão. É porque você precisa cuidar do seu mandato e ainda cuidar do governo, Ainda né? cuidar do governo, porque tipo, Mas é um elo ali, né? é, Então é uma, acaba. eu sempre digo, missão dada, missão cumprida, né? Sim, Eu tô sim. tentando fazer o meu É melhor. uma confiança também, né, É uma Darcy? É uma confiança. confiança. E aí eu não poderia deixar de assumir isso, né? O Sim. Marcos e o Zé me pediu para que eu assumisse a liderança do governo e tô procurando fazer o melhor. A Tá gente vai certo. conseguir. Sim, com certeza. Eu sempre falei pro pessoal que meus 2 últimos anos de secretário de esporte, eu me diverti. Então eu prefiro chegar logo logo como vereador, pelo menos 6 meses ou até mais, um ano, para depois eu começar a me divertir lá, né? E Para não não ficar, sei, para não viu? ficar Não tão sei. estressado. Não, você não fica tão estressado. Tem uma coisa da Secretaria do Esporte que eu achava muito engraçada, que era a corrida do peru. Sim.
aqui em Itapevi não tem, Osasco não tem. Quando eu conto para as pessoas Hum. dessa corrida aqui, ninguém entende, ninguém sabe do que é, do Hum. que eu tô falando. Conta pra gente, Dá, você explica pro povo o que é a corrida do Eu peru. confesso para você que eu também, quando fui assumir a secretaria, queria saber quais eram as atividades e falaram dessa corrida. Eu falei, corrida do peru? O que é isso? Aí alguns explicam lá que na época os índios corriam atrás, outros falam que não é isso, então tem várias histórias. Mas é uma corrida tradicional da cidade que acontecia na aldeia. No meu último ano agora eu mudei pelo problema de espaço lá, muito risco para os atletas, né? Sim. Mas é uma corrida que tem uma tradição e, na verdade, eles falavam muito mesmo que eram os índios que faziam, ou alguns moradores de lá que soltavam um peru e eles corriam atrás do peru. E a gente tem que comprar os perus. A gente compra os perus, faz tudo bonitinho e entrega, congelado. Hoje não tem mais ninguém querendo pegar o peru na Não, rua. não, Hoje é só uma corrida normal de primeiro, uma segundo, corrida terceiro normal. lugar. Isso, não, tem mais, tem várias Tem várias classificações, né? classificações. Não tem peru correndo. Ah, tinha que ter um Não, peru tem. correndo. Não, eu também acho que ia ser. Eu pensei nisso, você vê, quando eu fui assumir, eu imaginei que tinha um marcador lá, Sim, você com soltava o peru, a pessoa certeza. corria atrás. Tem países que tem algumas coisas assim, cidades que No solta interior de um São Paulo bicho tem, e você é, vai correndo isso, atrás do é. bicho. Quem pegar o bicho Eu, leva pra eu também casa. pensei que era isso. Mas aí eu acabei no último ano, eu acabei mudando. Foi um problema também, porque você tira uma coisa que é tradição. Sim, Aí anos que acontecia aquilo lá. alguns vereadores ficaram bravos porque eu fiz a alteração, eu levei para o novo viaduto que a gente inaugurou. Eu lembro. E aí tive que fazer o Marcos na época pediu para que eu fizesse uma pesquisa. Nós fizemos a pesquisa e aí levamos para o pro novo viaduto, né? Foi melhor mesmo, foi mais seguro para os Sim, atletas. E os vereadores me questionavam porque eu estava mexendo com a tradição, e aí eu alegava para eles que a tradição é fazer a corrida em qualquer parte do território de Carapicuíba. O deixar de não fazer a corrida, aí eu estaria acabando com sim. a tradição Eu lembro desse desse embate. É. vucu-vucu. Eu acho que era. Minha cabeça, né? Acho que é mais pra. Ah, eu vou lá contrariar do que realmente alguma coisa estava incomodando, gente. Porque pra mim não fazia sentido a pessoa se incomodar que a corrida ia acontecer, só que ia pra um lugar melhor. A É. aldeia, ela tava toda sendo mexida naquela época. Entrada do Rodoanel, já Tudo, teve tudo. atropelamento de agente de Então, trânsito, então muita coisa aconteceu, né? Ruim. exatamente. Mas aí eu, Mas deu tudo eu, já, certo, eu já graças a tô. Deus. Eu estava no carro e a gente estava ouvindo uma palavra que diz que quanto mais porrada dá, mais forte, mais forte a gente fica, né? E aí eu já tô já acostumado mesmo a apanhar, então Ai, que horror, Davi. a gente toca o processo. Porque se a gente ficar ouvindo tudo, você não faz nada, entendeu? Então, É, aí também não pode ficar batendo de volta, né? Então, mas a acaba. gente faz parte, sabia? Hoje eu encaro isso aí com maior naturalidade. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, não. Não, não liga Não, mais. não, porque É, eu tô atrás do resultado. E se eu conseguir entregar o resultado, eu tô lá hoje para eu estou o vereador. Eu sim, vou entregar tudo que eu posso entregar e sair de lá com a minha consciência tranquila. É isso. é isso. Como Ganhando ou não você é as eleições. casado? Sou. Como que sua mulher reagiu? Mulher, você é candidata a vereador. Não, então, Aí depois, ela mulher, já, ganhei. ela já acompanhava essa minha questão, né? Porque eu sempre, graças a Deus, tive bons salários. E eu ficava incomodado com meu vizinho passando por dificuldade lá na Coab. E ela me questionava sobre isso. Por que que eu ficava me metendo nisso, né? E aí eu falei pra ela porque eu tinha uma filha e ela um dia ia sair pra rua e ela poderia ter problema porque se eu tenho condições agora de mudar alguma coisa ou de manifestar minhas opiniões, eu tô com a barriga cheia, vamos dizer assim, Uhum. assim eu fiz. E eu falei pra ela que eu ia disputar, que eu queria ajudar as pessoas. E fui. Fiquei por 5 anos, 5 eleições, que eu ganhei essa agora, que deu quase que 20 anos. Foi muita insistência, né? Sim, sim. E eu não me arrependi. É que assim, hoje eu vendo a minha cidade como está, a evolução que foi nesses últimos 8 anos do Marcos Neves, então isso já me deixou bastante feliz. Hoje eu ando ali na Coab e vejo que mudou muito a estrutura da Coab, como Sim. até eu vi aqui em Itapevi que aconteceu aqui. Mudou, mudou bastante. Mudou bastante. Eu acho que tanto o Igor quanto o Marcos Neves são a nova geração dos políticos São, que tem uma sim, outra cabeça, né? Então, exatamente. eu acompanho mais ou menos o perfil deles e eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente não tem que ficar no discurso. As pessoas querem ver o resultado e a gente tem que entregar o resultado e pronto. E aí as pessoas, quando chegar na eleição, ela vai avaliar se você está ou não preparado para isso. Ah, E é aconteceu isso. comigo no esporte. Eu tive resultado, ganhei as eleições. É isso.
Você acha que ajudou bastante ali a Muito, questão do esporte? muito. Eu tive volta na cidade toda. Cidade. Todo mundo conhecia seu O nome, né? pessoal dos times de futebol queria me matar, né? Mas as senhoras daí, daí do ginástica. Mas eu acho que assim, queria, mas acabava. Não, tô vendo o que o cara tá fazendo, É que eu fui vamos justo e junto. eu É não tive isso. lado, né? Eu É. fiz o que tinha que ser feito e pronto. E acabou Eu dando segui o certo pra regulamento, todo acabou dando mundo, né? certo. Então, acho que As pessoas que gostam das coisas certas não tem muito o que reclamar, né? a gente às vezes critica o processo, mas acaba aceitando, elogiando os resultados, né? Então, Olha, dentro disso que você está falando, é aqui mesmo, a própria cidade aqui. Eu lembro como aqui era no passado. Meu pai morou aqui em Itapevi. É, depois, acho que do Igor, a coisa deu um. Mas por quê? Porque é um novo gestor. Acho que não, foi da Ruth que começou, né? Alguma coisa assim. Que eu acho que sim, começou a evoluir com a Ruth. a doutora, ela mexeu em muita coisa na cidade de Isso, Itapevi, tinha uma boa parte de Itapevi que não era asfaltada, a gente vivia em terra, tinha saneamento, era horrível. Então ela começou a mexer, começou a trabalhar, isso, e o Igor, ele foi vereador na gestão dela. Então você isso. acaba aprendendo, né? Com um bom gestor a gente acaba aprendendo, e o Igor virou prefeito, e ele revolucionou Itapevi, Eu sei disso. ele trouxe, assim, muitas coisas para Itapevi. Você sabe que mesmo a gente estando em Carapicuíba, a gente acompanha e a gente torce para que a cidade realmente Sim. evolua. E Itapevi aconteceu isso. Eu vi que foi. Afinal de contas, que tem bastante empresa E também, isso, né? muito. Nossa, a gente tem um Diferente de polo industrial Carapicuíba, né? maravilhoso, A maravilhoso. gente já não tem esse. Que deveria, né? É que não tem Não espaço, eu tem acho, espaço. hoje, pra chegar a alguma coisa assim. Ah, você conviveu lá, Mas você viu. deveria, assim, porque faz muita diferença. Faz a diferença. Nós estamos torcendo aí para que a próxima reforma tributária, né, dando tudo certo, aí a nossa cidade vai ficar num outro patamar, né? A Sim, gente vai estar não é que seja o melhor do mundo, mas a gente vai conseguir ter uma arrecadação melhor e sim, com isso daí nós vamos evoluir mais ainda. mais Aliás, ainda. a gente não vai parar Não pode. de Não jeito pode, nenhum. jamais, jamais, jamais. E você tem o apoio do pessoal ali da Coab? Ah, eu sou um dos moradores mais antigos, um dos primeiros que chegou lá, né? Tem muita, a Coab envelheceu bastante, mas o meu colégio eleitoral, que é o Argeu, então ali eu tenho uma boa votação, já saí de lá com uma boa votação, mas são as pessoas mais antigas Mais mesmo. antigas. E eu tenho boa relação com todo mundo lá. Eu falo pro meu marido ele não morava em Coab. Eu falo, a Coab antigamente era um jeito e hoje a Coab é de outro. Porque eu acho que hoje a Coab, ela é muito tranquila. Porque quem tá lá? É a avó, é a mãe, é a Uhum. tia. Então é todo mundo muito tranquilo, muito na Você sabe que hoje eu me paz. sinto na obrigação de cuidar deles, né? Você vê como que é? É isso. Eu tenho meus amigos, que alguns foram para a Europa, e aí eles me colocam essa responsabilidade, ó, cuida da minha mãe aí, hein? E a Você gente acaba acaba. passando na casa de todo mundo, irmão, que você vai comer um macarrãozinho na casa de todo mundo domingo. É Todo domingo verdade. tem uma casa de uma avó pra ir visitar. E lá, quando eu perdi minha mãe, que eu tinha 14 anos, as mulheres de lá, as senhoras que foram que me criaram. Nossa. E aí eu tenho, por E isso que só tava você e sua irmã era quando. eu, minha irmã e meu pai, né? Sei lá, tá. Aí, com a morte da minha mãe, essa senhora me levaram para a igreja, então eu ficava cuidando, ia nas minhas reuniões de escola. Por isso que quando as pessoas não entendem que eu quero que as coisas dê certo no poder público, é porque eu quero ajudar essas pessoas que me. Dá o retorno, É o né? retorno. É exatamente isso. E aí o pessoal fala, quer se aparecer? Não, não quero não. Eu tenho um compromisso mesmo em entregar o serviço e eu vou fazer, independente de quem estiver na minha frente, eu vou passar. Que é para deixar para essas pessoas, né? Sim. Tem que Que me alguém ajudaram tem que muito. cuidar, né, Alguém tem que Davison? Porque cuidar. hoje em dia. Eu assumi, eu lembro que o meu prédio teve um problema lá de roubo, da síndica. E eu era um garoto bem bagunceiro, né? Subia lá, pegava aquelas madeiras na grade, fazia uma bagunça. E aí, depois de velho, eu tive que virar síndico. Aí teve um senhor que virou pra mim e falou assim: E agora, o que que você vai fazer? Eu falei: Agora eu vou cuidar, né? Ah, você vai cobrar das crianças? Eu falei: Vou, tem que a gente muda. E aí eu É acabei cuidando do verdade. Eu prédio. tive uma experiência assim também. Eu Mas, sou formada em letras e eu fui dar aula. E eu fui dar aula na escola que eu me formei, né? A primeira uhum. escola que eu voltei pra dar aula foi lá. Aí a minha diretora, agora você é a É professora. isso mesmo. Interessante. Mas deu certo, acabou dando certo. Foi, sim, é muito bom isso. Acabou, A foi. gente aprende, a gente amadurece, né, Davison? Então, Agora é a nossa vez de cuidar, né? exatamente. A gente foi Naquela muito época. cuidado.
Eu sempre gostei muito de morar ali em Coab, porque você tinha contato com todo mundo se conhecia, todo mundo, sabe? Eu chamo todo mundo de vó, avó, avó, É isso avó. mesmo, eu chamo de tia. É, eu chamo todo mundo de vó ali, a avó Maria, a avó Joana, a avó Você vê, ó. TT. Eu vou ter agora, nós vamos inaugurar o SEAC, que é o Argel. E a piscina lá eu vou colocar o nome eu chamo de tia, mas ela não é minha tia de sangue, Dona Hilda. Porque ela foi uma das pessoas que fez a diferença na escola no Castelão. Ah, Então, ela era professora lá? não, ela era servente. Que E isso com o legal. professor Zé Roberto, hoje o prefeito. E aí eu tive a oportunidade como vereador de dar o nome da piscina, o nome dela. Pra mim é um orgulho, vai ficar do lado da minha mãe. Que legal, São gente. Que pessoas que fizeram a diferença. homenagem muito. Às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, que vereador fica nomeando as coisas, É, não sei o quê. A minha sogra, ela é falecida. Hoje ela era conselheira tutelar aqui em Itapevi. hum, E hoje a rua da casa dela, da onde ela é o nome. morava, é o nome dela. Justo? Assim, pra família é um significado muito Hum. grande, porque a gente sabe o quanto ela fez pelo município, né? O quanto ela fez pela cidade. Então é Você muito. imagina, eu ali a gente chama na Tancredo de Almeida Neves, né, que é Sim, o acesso para Coab. Eu passo lá na frente, fico olhando a UBS, que a minha mãe parece um besta, ela fica olhando, porque é uma coisa que vai te motivando. sim. E agora vai ter o da minha tia, que é o nome dela, Dona Hilda, e eu vou passar lá, eu vou ficar olhando. Então isso daí é uma motivação, porque você fala assim, ó, tá valendo a pena, entendeu? É. Tudo que passou tá valendo a pena, Sim, sim. Todo o serviço, todo o esforço todo tá tendo esforço. resultado aí. E é isso que é importante. Então, com a gestão do Marcos, eu tive toda essa possibilidade, agora com a gestão do Zé. Então, eu não ligo muito para as críticas, porque, como eu estou vendo o resultado, eu ficaria incomodado se a gente não estivesse entregando nada. Sim. Como a gente está fazendo um bom governo, com nossas dificuldades, lógico, não é. Eu não posso falar que é uma maravilha, temos nossos problemas, mas você acompanhou que, em vista do que era e o que é hoje, a gente está Totalmente muito bem, né? diferente. É. Como que tá seu acesso aos deputados? Tá conseguindo conversar? Os meus acessos é tudo pelo Marcos. É, pelo Marcos. Eu só vou por ele, até porque eu não quero formar nenhum tipo de compromisso, a não ser, eu considero ele como meu líder, e aí o que ele falar que é para ser feito, nós vamos fazer, porque eu sei que é bom para a cidade. Então, o que ele determinar, nós vamos fazer com muita Que tranquilidade. legal. As pessoas têm essa dificuldade, né? Porque senão eu sou vereador, eu tenho que ficar ouvindo o que tem para dizer, vamos supor, o Marcos. Eu ouço, peço conselho, O cara é um puta de um gestor, não tem super com é. experiente, foi deputado. Foi Poxa, ele deputado, tem uma vereador, prefeito, bagagem. tem uma bagagem. E ele Então, transformou a cidade. sim. Então eu tenho maior tranquilidade. Se ele falar assim, nós vamos precisar de ajudar tal deputado, vou fazer. Não tenho nenhum problema quanto a Uhum. isso. É, tá certo. Eles ajudando a nossa cidade lá, tá tudo bem. Dando retorno é isso que Exatamente importa, isso. né? Não, tá certíssimo. É, Certíssimo. sem vaidade, né? E me fala um pouco de seus projetos hoje. Ah, nós estamos caminhando com vários projetos lá. Já conseguimos uma aprovação de uma lei que dava isenção para as empresas ou para o microempresário, que era Uhum. aquela lei de isenção que eles tinham com dívida ativa, né? Sei, sei. E aí eles, de repente, algumas pessoas fecharam suas empresas e ficou com essa E ficou com a dívida. dívida. A gente conseguiu passar esse projeto de lei. Que Tem legal. bastante projetos que estão caminhando lá. Que bacana, que bacana. Graças à minha assessoria, a gente tem encaminhado bem. Você levou a Karina da Secretaria de Obras, os outros também já A trabalhavam com Karina, a você? Karina era Secretaria de da, Obras, não, desculpa, de esporte. a Karina era da Secretaria da Receita e Rendas. Ela trabalhou lá com a minha esposa. Então, ela e a Agnes. E aí, depois que eu fui convidado, minha esposa saiu da prefeitura. Aí, eu fui convidado para ser secretário. E a Fabiana falou delas. E eu já conhecia também de se encontrar. E aí, elas foram lá e me ajudaram muito. E tá lá comigo. Estou com você no É, gabinete agora. tá só a Karina. Só a A Karina, Agnes continua cuidando lá do do esporte, esporte. que também é uma ótima servidora, tem feito um grande trabalho. É dedicada, isso que é importante. Tem muitos servidores bons lá, Sim, são muitos. pessoas que você viu que são pessoas Conheci que, gente assim com todas as maravilhosa. dificuldades, né? Às Sim. vezes não está com salário justo como eles gostariam de estar, mas eles estão ali, não deixar de fazer o serviço deles, né? É. E aí isso enche a gente muito de orgulho. A Karina e a Agnes são uma das pessoas que me deu muito Trabalhavam orgulho. muito. Trabalhava, sempre, com todos os problemas que elas tinham. Estavam lá. Não, mas tem servidores maravilhosos. Na prefeitura eu conheci gente que eu carrego pra minha vida até É, hoje. Rô, beijo. dedicados, né? São dedicados. Então, muito, muito. E gente que tá lá há muito Muito tempo. tempo, é. Muito, muito, muito tempo. A Agnes começou, acho que como faxineira. Hoje ela é diretora. Ai, que bacana.
Você vê, ela cresceu. Foi crescendo. Mas Foi também, crescendo. em todos os momentos de dificuldade, ela nunca deixou a prefeitura. Fez compromisso, estava sempre lá. E eu acho que é isso que é importante, né? E aí, de um jeito ou de outro, você vai ter que ir reconhecendo, ajudando. Porque a gente Sim, sabe que essa questão do concurso é complexa, né? sim. É muito difícil, muito complicado, mas a gente tem que sempre ir buscando o melhor pra Buscando o gente, melhor. né? E E eu sempre subindo digo cada isso, vez é. mais. É isso, não pode entrar no conformismo, né? Não pode, É exatamente isso que isso. tem que acontecer. Eu vi que vocês abriram agora uma CPI da Sabesp. O que que é CPI? O que que vocês fazem numa. Na verdade, a comissão, né? A gente vai investigar todo o serviço que a Sabesp está prestando em Carapicuíba. Então, como acontece nas outras cidades, às vezes eles abre para poder fazer alguma ligação e não colocam o asfalto de acordo como deveria colocar. Aí fica aqueles asfaltos que você Ah, passa com o carro e isso, fica. isso. Então tem vários pontos. Às vezes também não está prestando o serviço adequado para o munícipe, né? Que deveria estar. A Sabesp, ela é contratada pelo município? A Sabesp, ela presta serviço? Como que Ela era uma funciona isso? estatal, né? E aí passou agora, acho que ela passou para iniciativa privada. E ela já tem esse contrato, eu não sei como que ficou. É igual a Enel, que tipo, só tem ela Exatamente, que presta, isso. então a prefeitura tem que aceitar e não tem nem Não o que tem, fazer. você não tem uma outra. Entendi. E aí eles têm feito, eu acho que até que num certo ponto tem encaminhada, mas ainda precisa muita coisa para melhorar. E a CPI, foi eu que fiz o pedido de abertura da CPI, mas indiquei o vereador lá, Denilson, para que seja o presidente, uma pessoa bem preparada, bem Ah, centrada, eu adoro ele. Professor ele, né? inteligentíssimo, então eu pedi para que ele fosse o presidente. E aí o Fabrício do Republicano também pediu para ficar como que ficou como eu acho que ele é o relator. Isso, ficou Hum. como relator e eu e outros vereadores, Serginho, o Arlen Santos, ficamos mais ou menos como membro, né? Para poder ajudar e auxiliar e estamos fazendo. Tivemos a primeira reunião hoje, Aí dentro dessa CPI vocês discutem tudo o que está tudo que acontecendo está no acontecendo. município, tipo, reclamações que os munícipes trazem a Isso, vocês. vai ter, na verdade, uma audiência com eles. Nós vamos pegar já com os vereadores pelo menos umas 3 reclamações e com isso daí a gente vai escolher uma ou duas de cada um e vamos ver quais são os problemas crônicos que está acontecendo para poder cobrar da Sabesp. Aí vocês levam isso junto ao administrativo da Sabesp, discutem Aí ali vai a ter, melhor na verdade, forma, a é gente vai isso? fazer, acho que por bloco, né? Primeiro vamos ter uma audiência agora com os secretários para saber como que está a relação deles com a Sabesp. E aí depois vamos ter uma reunião com o munícipe falando das reclamações e depois uma audiência com o pessoal da Sabesp para cobrar uma posição deles, E né? essa reunião com munícipes é aberta na Vai ser Câmara. aberta, né? Qualquer pessoa pode chegar e participar. Isso, com certeza. Legal, bacana isso. Aí depois vocês vão levar tudo isso para a Sabesp. Vamos cobrar dele, porque tem uma lei e eles precisam cumprir a lei, né? Legal, não sabia que funcionava esse CPI. É bem sério, né? Mas tem que ser bem conduzida. E o Ladenilson vai fazer isso com maestria, porque Sim. Ah, ele é maravilhoso. ele é preparado para Eu isso, adoro né? ouvir ele discursando. Eu Ele também tem uma gosto. fala, uma oratória maravilhosa, não tem? Ele é muito bom. Então, eu achei nada mais do que justo, mesmo sabendo que o presidente da Câmara falou que eu poderia escolher. Eu falei, não, eu quero que seja o Ladenilson, porque é aquilo que eu te falei, eu tô atrás do resultado, não tô atrás de me Sim, aparecer, sim. essas coisas, né? Precisa do Não glamour, do nada, precisa. essas coisas, né? Dando resultado, resolvendo o problema da cidade e das pessoas, tá tudo certo. A gente continua seguindo. E hoje a convivência ali com os pares, tranquila, todo mundo trabalhando bem, junto. Nós temos conflitos com a oposição, né? Mas Tem oposição hoje dentro da tem, Câmara de Carapicuíba? nós temos duas Legal. oposições. É bom ter oposição, Sim, porque são discursos que você acaba, né? É o bom o isso que me deixa pra bastante democracia. o que me deixa bastante chateado é não falar a verdade, né? É, também E tem aí, essas histórias, né? então tem pessoas Mas, lá que acaba faltando com a verdade, faz videozinho falando de é, coisas pequenas, mas mas a quando você gente... entrega uma escola no padrão que a gente entregou do SEAC, do BMX, a pessoa não vai fazer o vídeo e mostrar que é uma grande escola, né? Mas faz parte, né? Faz parte Faz parte mesmo. da democracia. Sim, infelizmente a gente encontra vários, né? Então... É. Mas E os tem. secretários hoje, tudo tranquilo? Vocês têm um bom diálogo? Ah, eu tenho, graças a Deus Porque com assim, eles. quando você era secretário, você tinha diálogos com os vereadores? Tinha com os vereadores. Era um Era... embate, mas eu tinha. Foi aí que eu tive que aprender, né? Eu tive que aprender que tinha muitas coisas que eu tinha que
entender. E por isso que eu quis também ir para lá, para a Pra Câmara, para poder aprender. aprender mais ainda. E como você tá hoje? Hoje você já entendeu como funciona tudo? É, eu Como entendi, que tá ali a mas cabeça do Davidson? Tipo, gente, não esperava isso, pra mim não era assim que funcionava, você não, não, eu imaginei. particularmente, referente aos projetos, era muito tranquilo. O problema a posição de alguns vereadores, né, com algumas situações que a gente poderia estar discutindo referente à cidade, pensar a cidade para o futuro. E aí tem alguns que não pensam assim, né? E aí você precisa lidar com isso. E eu estou aprendendo a lidar, aprendendo a aceitar algumas coisas. Quando a gente fala aceitar, não é que a gente concorda, né? Faz parte do processo, esses embates. Eu estou Sim, falando para você 19 vereadores que foram eleitos, né? E que sim. têm as suas Cada um tem opiniões. sua opinião, sua É, visão, e eu sua tenho forma de fazer isso de política. fazer política. Eu não concordo com algumas, mas faz parte, né? Não tem. E Sim. eu acho que eu estou ficando mais. Zen, mais calmo. Tô tentando. Eu tô te vendo, você tá bem tranquilo, bem relaxado. Tô tentando, tô trabalhando bastante. A assessoria ajuda muito também. Você é do tipo do Ajuda. vereador que, tipo, tem que passar tudo pela sua mão ou você delega ali? Eu gosto de delegar as coisas, confio nas pessoas, mas eu também gosto de acompanhar. Tem coisas que eu quero saber exatamente para não dar problema, né? Tem coisas que eu vivo aquilo, então eu sei que não é desse jeito. Um pedido, vou dar um exemplo, um pedido às vezes de uma rua que a pessoa pede para colocar um semáforo num lugar que não é para pôr. Sim, E aí eu sei que não muito. é para pôr. Então, a minha assessoria prontamente quer atender, mas ali é inviável. E aí, só Aí nessas você coisinhas. entra pra mediar ali, Mas pra como eu falar fiz no com. esporte e lá também, eu deixo as pessoas trabalhar. Eu Ah, isso é deixo. bom, isso é Mas muito eu quero bom. saber. Eu vi muito vereador não deixando o assessor trabalhar, por medo do assessor se destacar mais Ah, do que não. ele. Eu não tenho esse problema. Então, eu vi muito isso acontecer assim, eu ficava, gente, que besteira, Eu não. que Se a bobagem. pessoa. Às vezes eu falava assim, vereador, ó, o pedido que o fulano fez foi executado. Mas por que que o fulano pediu pra você? Mas não sei o quê, não sei o quê. Eu ficava, Ah, não, eu não ligo. Essas gente, coisas. calma, o serviço tá lá, tá feito. Eu não ligo com essas coisas, não. Eu não ligo, não. Mas Eu eu acho vi que muito, é bem Davison. sossegado, não ligo, não. Não, mas tem que ser, porque pensa, você é um gabinete numa cidade, quantos mil habitantes tem em Carapicuíba? Ó, na verdade, pelo censo fala 400 mil, mas é Mas é uns muito 500 mais. mil. Uns 500 mil Então, habitantes. 500 mil habitantes, você querendo dar conta de tudo sozinho, não, Não não dá. dá certo, não vai Não dar dá pra bom. controlar tudo, né? Não, não dá. Tem que ter assessores muito bons e bem preparados para poder falar com as pessoas, falar com o pessoal do administrativo, porque querendo ou não, tem que ser ali de um jeito A mais. Karina fica muito brava comigo porque eu resolvo a coisa antes dela fazer o pedido. Tem que documentar, Ela fala vereador. Tem isso. que documentar. Você acha que Como eu que no tenho final tempo? do ano a gente vai falar assim: olha, fizemos tantas indicações que foram atendidas, tantas... Como o vereador vai Ela resolver? fica brava comigo que eu falo que já resolvi. Não, vereador, não pode. Não Hum, tem, não dá, Não vereador. pode ficar enrolando. Não pode ficar enrolando. Tem que resolver o problema. Ai, mas Eu tem sou uns bem meios prático. certinho, vereador, assim, né? É, Papel, eu sei. secretaria, resolve, Isso, entendeu? É passo a passo. eu sei disso. Ela fica brava com isso, mas quando Eu vê, já. imagino. Ela fica brava. Quando vê, já resolveu outro Eu dia. imagino, eu Eu nem imagino. ligo, não, mas Faz parte, né? faz É parte. apanhar, puxar a orelha. Eu adoro assessor assim, que manda, fala, Ela fala. tem que falar na lata Ela mesmo. fala. Eu e meu vereador, a gente discutia, era uma loucura, era uma coisa assim que Tá ninguém vendo, sabia o que Karina? estava Viu? acontecendo. Mas tem que ser assim mesmo, porque não dá. Assessor é pra isso, gente. Assessor é pra falar, pra assessorar, pra brigar, pra mostrar o que tá fazendo, tá errado. É isso Pra mesmo. isso, né? Só pra ficar ali. Não, tá bom, é isso. Não, sim, concordo. Que aí você precisa de assessor pra quê? Então. Ah, não, tá certíssima, Karina. Bota fogo naquele É gabinete. verdade. Ela só precisa atender o telefone quando eu ligo. Ih, puxando a Não, orelha, céu no ar, ela, gente. ela tá traumatizada. Mas tá dando certo. Karina, eu vou te chamar aqui pra você fazer sua retórica semana que vem, viu? Calma. Mas, Ai, Davison, eu quero que você me fale, assim, o que você diria, assim, pro Davison, que tava lá começando a vida, aquele menino na Coab, ajudando, fazendo campanha de agasalho, sem nenhuma pretensão. O que você falaria pra ele hoje?
que as pessoas têm que continuar acreditando no seu sonho, que Deus nunca te abandona e para insistir. Insista sempre. Eu não desisti e cheguei onde que eu queria. Essa é a verdade. Com todas as dificuldades. Tinha tudo para dar errado. Mas tudo para dar errado. Mas Deus foi muito bom comigo. Eu consegui chegar, porque eu não imaginava. Não tinha pretensão em ser secretário, nunca pensei nisso. Me preparei para ser vereador. Gostei de ser secretário. E hoje eu acredito que qualquer jovem tem que acreditar no sonho dele, porque Deus nunca te abandona, né? É E ele foi muito presente. Apesar de tudo que eu passei, ele foi muito bom comigo. Que bom, E hoje eu maravilha. me considero uma pessoa de sucesso. Se transformou nesse homem maravilhoso que você é, que ajuda as Obrigado, pessoas, que está obrigado. presente na comunidade. Que Sempre, você sempre. continue assim, querido. Obrigado. Que continue sendo um bom vereador. Tem bastante tempo ainda. A gente está no Tem. início do mandato, engatinhando ainda, aprendendo as coisas certinho. Que vem aí muitos e muitos mandatos pela frente, Se querido. Deus quiser. Muito obrigada por você ter vindo hoje conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história, das suas experiências, viu? As portas estão abertas para quando você quiser voltar. Eu que, Karina, venha se defender. eu que te agradeço. Agradeço pelo convite. Conta com a gente, eu estou sempre à disposição. Desculpa a demora, tanto que eu passei o contato da Karina, porque como vai chegando muita coisa no meu celular, e Imagino. aí ela conversou, explicou. Sim. Você vê como que é. Depois que eu lembrei de você quando cheguei aqui, pode isso? Olha aí, olha só, senão ele não tinha vindo, tá vendo, gente? Não. Você sabe que eu não. Eu falei até pra ela que eu não gosto muito de. De falar. Não, eu não. Mas sim, tem que falar. Então, a mensagem tem que chegar nas Tem que pessoas, né? chegar, tem que chegar. É isso mesmo. Porque senão É. as pessoas falam, não, mas só aparece na época de Pra campanha. você ter ideia, na época de secretário mesmo, se eu fui uns 2 ou 3, foi muito. E recusei muitos convites. É, tem que falar assim, tem que levar a sua voz, a sua verdade É para as verdade. pessoas. Isso é muito importante. Galera, se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha. Se você é de Carapicuíba, tá assistindo a gente aqui, deixa um joinha aí se você conhece o Davison. E, ó, um beijo, até semana que vem. Até, tchau.